E olha só, gente, agora nós vamos falar aí sobre fluxo de energia dos ambientes. Quem vai explicar pra gente, né, sobre isso será a especialista em Feng Shui, Sandra Decibel, gente. Eu tava com saudade dela, que fazia tempo que ela não vinha aqui no programa para falar pra gente das energias. Tudo bem, Sandra? Bem-vinda ao nosso Ver Mais. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente com você e com o pessoal aí de casa também para falar de um assunto tão importante. Sandra, mas eu queria que você começasse então explicando pra gente o que é esse fluxo de energia de ambientes, porque isso é tão importante, né? Muito importante, Mauro. E antes da gente falar sobre fluxo de passagem ou fluxo de energia, a gente precisa falar sobre o Qi. Né? O que é o Qi? O Qi nada mais é do que a energia vital. Né? Assim como nós, seres humanos, temos a nossa própria energia vital, os nossos ambientes também têm. Então, quando a gente fala de fluxo de passagem, a gente precisa observar os bloqueios, né? Os possíveis bloqueios que nós temos dentro das nossas casas ou dentro dos ambientes, sejam eles comerciais ou empresariais. Sandra, e assim, mas por exemplo, quando o ambiente ou a casa, né, os moradores, eles podem sentir essas sensações estranhas, quando que esse fluxo, ele não está correto, então, tipo assim, que as pessoas acabam percebendo, porque para perceber tem que estar muito estranho. Então, na verdade, nós vamos experienciar isso nos resultados da vida das pessoas. Então, se você aí de casa tem uma dificuldade no trabalho, harmonia familiar, você já tem que ficar de olho aí nesses fluxos de energia. E aonde você vai começar a olhar, Mauro, então? Você vai começar a olhar desde o teu portão lá da entrada, né? Para na frente aí do teu portão da tua casa e analisa como é que está esse fluxo de passagem. Você tem bloqueios, você tem, por exemplo, dentro da entrada da tua casa, quando abre a tua porta, você tem um móvel, uma parede que está, digamos, obstruindo, né? Esse fluxo de passagem, porque a energia vital é como se fosse uma pessoa. Quando então ele está adentrando naquele espaço, ele não pode ter bloqueios. E assim, quais que são esses bloqueios que pode ter no ambiente, né, que pode atrapalhar isso tudo? Então, quando a gente fala de entrada principal ou hall de entrada, seja apartamento, casa ou ambiente comercial, por exemplo, uma parede. Se eu tenho uma parede, logo quando eu abro a porta da minha casa e do meu ambiente comercial e me deparo com uma parede, isso é um bloqueio. Então, a energia vital ela não vai adentrar naquele espaço. Aí você pode me perguntar, Sandra, mas e aí? O que eu faço na minha casa, no meu apartamento, se eu tenho essa situação? A gente usa muito no Feng Shui os espelhos, porque eles ampliam, né, esse espaço e é como se essa parede deixasse de existir. Então, você pode colocar um espelho bem grande, o maior que você conseguir. Se conseguir espelhar essa parede inteira, melhor ainda. E, lembrando, nunca colocar espelho que corte a sua imagem, porque essa informação também você vai estar informando para o teu subconsciente. E assim, Sandra, mas como assim esse olhar, ele pode perceber o que pode ou não pode estar atrapalhando ali? Como a pessoa pode perceber, ela vai, na verdade, assim, nós sempre dizemos que nós recebemos a informação, Mauro, quando nós estamos preparados. Senão, pode ser que nós vamos andar dentro da nossa casa e não vamos conseguir identificar. Então, digamos, aqui a gente tem uma planta, né, que eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia, onde nós temos, então, essa flecha vermelha, é a porta principal. Se nós imaginarmos que estamos adentrando esse espaço, olha bem reto aquela flecha, tem uma parede, né? Então, essa parede está obstruindo essa entrada da energia vital. Então, essa casa, ela vai ter, a pessoa vai sentir cansaço, a vida dela não vai fluir, os negócios não vão fluir. Então, a gente diz que pode influenciar em todas as áreas da vida da pessoa. E Sandra, e como começar então essas pequenas mudanças ali? Porque a gente sabe que é difícil, como você falou de espelho, de repente a pessoa imaginou botar todo aquele espelho quadriculado, recortado, e ela tem que mudar isso agora. Então, a gente sempre diz assim, Mauro, comece aos poucos. E a dica que eu dou vá na porta de entrada principal da sua casa, né? E faça de conta que você é a energia vital que está adentrando aquele espaço. E ande por toda a sua casa. Veja se você tem um sofá que está obstruindo a sua entrada. Veja se tem uma poltrona, uma mesa de jantar, uma parede, né? A gente diz, se tem um aparador na porta de entrada. Isso é uma grande pedra
que está ali atrapalhando a que a tua vida flua. Então a gente precisa parar e perceber e sentir a nossa casa, porque Mauro, ela fala, assim como nós, ela tem vida, né? Ela tem essa energia vital, então ela vibra e informa o tempo todo. Então é só ficarmos atentos para que nós possamos ter essa percepção, esse olhar ampliado, né, que a gente fala do Feng Shui. Sandra, e de repente, assim, carregar muitos ambientes, isso também pode interferir nesse fluxo de energias dos ambientes, tipo assim, muita decoração, muitos enfeites, isso aqui também, que nem um ambiente esse que a gente está vendo aí. Esse aí é o ambiente clean? Isso, essa foto eu trouxe bem propositalmente, por quê? Porque a gente pode ver que esse ambiente está totalmente fechado, Mauro. Nós temos sofá, nós temos uma mesa ali do ladinho entre as poltronas, né? Então isso vai representar para o Feng Shui que a vida da pessoa está fechada. É como se, por exemplo, não conseguisse deixar adentrar pessoas na vida da pessoa, novos negócios, novos relacionamentos, novas parcerias. Então, a gente precisa sempre deixar os móveis de uma forma que eles estejam nos recebendo e nunca fechar totalmente o ambiente como dessa foto. Apesar dele estar clean, de ter os elementos da natureza que a gente pode identificar ali, mas para essa foto eu trouxe ela propositalmente para que a gente comece a ampliar o olhar para aquilo que está fechado, né? Um ambiente totalmente fechado. Se você vê, a gente não consegue nem passar por ali, né? Porque ele está realmente bloqueado. E o que seria certo, de repente, nesse ambiente? O que a pessoa ali ela poderia fazer para mudar, Sandra? Seria tirando aquele móvel, ele já daria? Exatamente, exatamente. Abrir o espaço de uma maneira que a pessoa consiga passar e essa energia também possa fluir, né? Esse fluxo de passagem fique livre e não fique obstruído. Então, a gente sempre diz, se você mora numa casa com determinado tamanho, metragem, né? Não sobrecarregar de muitos móveis e também olhar o layout, como você coloca, né, esses móveis. Numa sala, sempre o sofá, ele precisa estar de frente para a porta, então você não pode ter sofás de costas para a porta, poltronas obstruindo, móveis obstruindo. Então, deixar o mais livre, o mais leve possível. E assim, Sandra, quais dicas então para deixar esses ambientes cleans e aconchegantes? Seriam essas dicas aí, mas tipo assim, isso vale para cores também, de repente objetos religiosos, porque tem tudo isso também que faz parte da decoração. Claro, claro. A gente sempre diz, deixa o seu hall de entrada, ele precisa ser fluido. Então, se a gente for dar uma dica, quando você vai construir ou reformar, essa porta principal da casa, ao qual você entra todos os dias, precisa ser amplo, precisa adentrar o espaço maior da sua casa. No caso, a sala de estar, por exemplo, né? E se você vai colocar algum móvel decorativo, que ele não esteja nessa passagem, então, da entrada. Você pode usar cores, sim, né? Cores aconchegantes, cores que vão expressar os teus sentimentos. Cuidar também para não sobrecarregar muito de cinza, mas se você gosta do cinza, usar outros elementos, outras cores nas poltronas, almofadas, cortinas, objetos de decoração. Tudo isso vai trazer alegria e uma vibração muito boa para o teu espaço, para a tua casa, porque a casa, ela representa os nossos sentimentos. Então, se nós estamos deprimidos, se nós estamos angustiados com algum problema pessoal, ela vai expressar e vice-versa também. Então, se eu não estou bem e eu coloco vida, uma vibração boa dentro da minha casa, automaticamente, quando eu olhar aquele quadro, aquele objeto, aquela escultura, automaticamente eu vou informar o meu subconsciente aquela mesma vibração e automaticamente eu vou me sentir mais alegre, mais feliz. Isso vai contribuir para o meu bem-estar e para a harmonia da minha casa. E Sandra, essas dicas ela também vale para os ambientes de trabalho, de repente para um escritório, de repente para uma loja, né, onde você recebe clientes ali também. Isso vale para esses ambientes? Com certeza. Você que tem uma loja, tem um ambiente comercial, mesmo uma empresa, um escritório, esse fluxo de passagem, o fluxo de energia do Qi é da mesma forma. Então, procurar não colocar objetos, sofá, poltrona, balcões que obstruam esse espaço, né? Então, sempre deixar
deixar ele livre, fluido, utilizando cores que expressem aquilo que você quer passar para o teu cliente, porque sim, quando a gente chega numa loja, né, Mauro, e vê um ambiente muito carregado, muito cheio de móveis, de objetos, isso dá um certo desconforto, inclusive a música, né? Se a gente entra numa loja, por exemplo, onde tem uma música muito agitada, muitas vezes o cliente não consegue permanecer naquele lugar e às vezes o proprietário nem sabe por quê. Então a música vai também influenciar aquele ambiente. Então hoje a gente tem profissionais trabalhando com som branding, né, que trabalha esse som ambiente já com a mesma sintonia daquilo que o proprietário quer passar para o seu cliente, para o estilo de cliente também. Isso é muito importante, que são às vezes pequenos detalhes que você acaba nem percebendo, como a gente falou aí da parte da música. Tem lugares mesmo que você entra que tem umas músicas assim, você não tem vontade nem de ficar lá, e tem umas que você já fica um tempão lá. Exatamente, por quê? Porque tudo tem energia, tudo vibra o tempo todo. Quando a gente fala de fluxo de passagem, de energia, se nós olharmos para o nosso corpo físico, nós temos as artérias, não temos? Esse é um exemplo que eu gosto muito de dar, comparando, fazendo aí uma comparação do nosso corpo, nós seres humanos, com o nosso ambiente. E se uma veia, uma artéria está obstruída por algum motivo, não vai passar energia, né? Não vai passar aquele sangue, digamos assim, para as outras partes do nosso corpo. E assim com a nossa casa, porque a nossa casa tem vida, ela vibra, ela sente, ela informa o tempo todo. Então procurar não obstruir, deixar a nossa casa o quanto mais leve, né? Fazer aí o detox, desapegar daquilo que não faz mais sentido para você, que vai fazer sentido para outra pessoa. Muitas vezes você tem objetos, louças, móveis que para você não faz mais sentido. Então, talvez seja aí a hora de você parar um minutinho, olhar para a sua casa, né, Mauro? Sentir a sua casa, porque com certeza ela vai te dar informações muito valiosas. E se você estiver pronto para receber algo novo do universo, né, a gente também precisa estar disposto a dar esse passo e também desapegar, né? Porque quando a gente abre o coração e desapega, o universo vem muitas vezes e nos dá em dobro, né? Triplo, quádruplo, muitas outras coisas maravilhosas. Mas é sempre importante também você consultar uma pessoa que entende também, como a gente falou, da parte de lojas, né? Que é importante também dentro da parte da música. Tem algumas lojas, o cheiro da loja que é marcante, que é gostoso, mas em compensação tem umas assim que não é muito legal. Então fazer esse trabalho todo também. A consultoria de Feng Shui, a gente olha para todos os ambientes, porque dentro do Feng Shui nós trabalhamos com as 8 áreas da vida, né? Desde a prosperidade, a carreira, o sucesso, os relacionamentos, a sabedoria, né, que é a área da religião, né, digamos assim, né, das crenças. Então, assim, a gente pode olhar para as 8 áreas da vida dentro da casa quando a gente aplica esse baguá que a gente chama, que é um mapa, né, digamos assim, e através dele a gente aplica na planta baixa do imóvel e a gente identifica essas 8 áreas da vida, o centro também, que é o equilíbrio, a saúde, né, de todas as outras áreas da nossa vida. E assim a gente consegue fazer um trabalho muito bonito e assim manipulando de uma forma muito positiva, né? Esse manipular é de uma forma positiva e não negativa, onde a gente consegue através disso então atingir os objetivos e o sucesso e tudo aquilo que a gente deseja para todas as áreas da nossa vida. Show de bola. Gratidão. Obrigado, Sandra, por mais essa aula pra gente agora aqui no nosso Ver Mais. De repente você em casa também ficou em dúvida, quer saber mais também, tem o Insta da Sandra ali, ó, pode interagir com ela, falar o que você achou, o que você de repente perdeu aqui, quer fazer uma pergunta para ela, quer saber dos seus espaços, tá ali o Insta da Sandra. Sandra, gratidão. Gratidão, muito obrigada a todos. Bom,